Você já se sentiu julgado pelo seu passado, como se todos à sua volta só conseguissem enxergar os erros que você cometeu, as escolhas que o afastaram do caminho que sempre sonhou? Já teve a sensação de que o rótulo que colocaram em você é tão pesado que chega a apagar qualquer chance de recomeço? E se eu te dissesse que existe uma história registrada nas páginas mais sagradas da humanidade que prova que nem o pior dos passados pode impedir o chamado de Deus? Que mesmo quem foi desprezado, odiado ou visto como traidor, pode se tornar instrumento de redenção e portador de palavras que ecoariam pela eternidade? Essa é a história de um homem que conhecia muito bem o peso do desprezo. Alguém que, em sua cidade, era símbolo de corrupção, aliado do opressor, marginalizado pelo seu próprio povo. Seu nome? Mateus. Mateus não era apenas mais um cobrador de impostos. Ele era um publicano. E, para os judeus do primeiro século, isso significava estar entre os mais desprezados da sociedade. Sua profissão não só o colocava como colaborador de Roma, o império inimigo, mas também o marcava como explorador dos próprios irmãos judeus. Mateus não era bem-vindo nas casas, nas rodas de conversa, nem mesmo nas sinagogas. Ele vivia à margem, cercado por desconfiança, hostilidade e silêncio. Mas um dia, no meio de seu posto de coleta, enquanto contava moedas que ninguém queria entregar, Mateus ouviu uma voz diferente de todas as outras que já tinham dito traidor ou pecador. Aquela voz não o acusava, ela o chamava. Uma voz que não apenas atravessava a multidão, mas também as camadas mais profundas da sua vergonha. A voz de Jesus. Segue-me. Duas palavras que mudariam tudo. Porque enquanto os fariseus apontavam dedos, Jesus estendia a mão. Enquanto o povo via um ladrão, Jesus enxergava um discípulo. Enquanto Mateus vivia para somar riquezas injustas, Cristo o chamava para escrever sobre um reino eterno. Neste vídeo, você vai mergulhar na impressionante história do apóstolo, que muitos conheciam como Levi, mas que ficou para sempre registrado como Mateus, o autor de um dos evangelhos mais lidos e reverenciados de todos os tempos. Vamos explorar a transformação que só é possível quando a graça encontra um coração cansado do pecado, e como o pior dos rótulos pode se tornar testemunho de redenção. Você vai descobrir como Mateus, ao abandonar a mesa da corrupção, encontrou um banquete de misericórdia. Vai entender por que sua trajetória é um retrato perfeito da paciência divina com aqueles que o mundo já desistiu. E mais do que isso, vai perceber que a história de Mateus não é apenas sobre o que aconteceu há 2000 anos, mas sobre o que Deus ainda deseja fazer hoje, na minha e na sua vida. Então, se você já se sentiu indigno, se acha que seu passado não te permite um futuro ao lado de Deus, este vídeo é para você, porque Mateus nos ensina que não há queda tão profunda que a mão de Cristo não possa alcançar. E antes de continuar, eu te convido, se essa mensagem já falou ao seu coração, se você acredita que histórias assim podem transformar vidas, inscreva-se agora no canal. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa saber que Deus ainda chama pelo nome, mesmo aqueles que todos já rotularam como perdidos. Respire fundo, abra seu coração, porque juntos vamos descobrir como o cobrador de impostos se tornou cronista do Rei dos Reis e como isso pode mudar tudo para você também. Vamos à história de Mateus, o homem que trocou as moedas da vergonha pelas palavras da vida eterna. Antes de ouvir o chamado de Jesus, a vida de Mateus, ou Levi, como também era conhecido, era marcada por uma rotina que poucos ousariam chamar de vida. Ele acordava todos os dias, sabendo que precisava colocar a armadura de indiferença para sobreviver aos olhares de ódio, aos cochichos pelas costas, aos empurrões disfarçados de esbarrões. Seu posto de coleta de impostos não era apenas seu trabalho, era também sua prisão. Uma cela invisível construída pelas escolhas que fizera e pelos muros que a sociedade ergueu ao seu redor. Naquele contexto, ser publicano era mais que uma profissão. Era uma sentença social. Publicanos eram vistos como traidores do povo judeu, aliados do poder romano, que não apenas cobravam impostos exorbitantes, mas frequentemente extorquiam valores acima do que Roma exigia, embolsando a diferença. A corrupção era tão comum entre eles que publicano
virou sinônimo de pecador público. Ser publicano era carregar a marca do desprezo. Mateus sabia que as pessoas evitavam até o seu olhar. Crianças eram puxadas pelas mães ao passar perto de sua mesa. Homens religiosos atravessavam para o outro lado da rua. Ninguém queria se misturar com quem estava impuro pela associação com o sistema opressor romano. E a cada moeda lançada em seu balcão, cada suspiro de resignação dos que vinham pagar, cada insulto sussurrado, Levi sentia a distância entre ele e seu povo aumentar. Ele se acostumou. Como muitos que vivem em um ciclo de pecado e rejeição, Mateus começou a aceitar que aquele era o seu destino: trabalhar para Roma, enriquecer às custas dos outros e suportar a solidão que essa escolha trazia. Talvez, em noites silenciosas, quando as luzes da cidade se apagavam, ele se perguntasse se poderia ter feito diferente, se sua vida poderia ter tomado outro rumo. Mas essas perguntas eram logo sufocadas pelo tilintar das moedas, pela segurança que o dinheiro trazia e pela certeza de que ninguém lhe daria outra chance. Além disso, o mundo comum de Mateus era regido por um sistema de castas invisível, mas cruel. Mesmo que quisesse se aproximar dos mestres da lei, dos sacerdotes ou dos fariseus, ele sabia que seria repelido. Sua profissão o tornava cerimonialmente impuro, indigno de entrar nas sinagogas e muito menos de ser aceito por algum rabino. Na cabeça de todos, incluindo a dele mesmo, não havia espaço para mudança. Seu lugar era ali, entre moedas, cálculos e a constante sensação de isolamento. O mais trágico, ele também acreditava nessa mentira. Mateus acreditava que a vida que escolhera era o limite do que poderia experimentar. Ele estava convencido de que Deus não olharia para alguém como ele, de que sua história não merecia ser reescrita, de que não havia perdão para quem escolheu se aliar aos inimigos do próprio povo. Seus dias seguiam assim. Levantava, cobrava, contava, guardava e dormia com o peso da vergonha que tentava enterrar debaixo do ouro. Essa é a realidade que muitos de nós conhecemos bem. Quantas vezes também aceitamos viver em prisões emocionais, espirituais ou sociais, acreditando que nossos erros nos definem para sempre? Quantas vezes achamos que nossa rotina é tudo o que merecemos, que não existe outro caminho, que estamos condenados a conviver com as consequências das nossas falhas, sem esperança de mudança. Mas o coração de Jesus não é como o coração dos homens. E foi no auge do conformismo de Mateus, no ponto mais baixo de sua história, que a recusa ao chamado começou a ser desafiada. Porque quando a graça divina nos encontra, nem a mais sólida das prisões permanece de pé. A recusa inicial ao chamado não se dá apenas com palavras. Muitas vezes é silenciosa. É o medo que faz a gente permanecer no lugar conhecido, mesmo que seja um lugar de dor. É o apego ao pouco que temos, mesmo sabendo que Deus nos promete muito mais. É o orgulho ferido que sussurra que não merecemos perdão. É a vergonha que nos faz abaixar os olhos quando Jesus passa por nós. Mateus, como tantos, resistia sem perceber. Sua recusa não foi com palavras, mas com a vida. Cada moeda que continuava a contar, cada cliente que atendia sem esperança, cada noite que terminava igual à anterior. Ele nem imaginava que a qualquer momento, em meio àquela rotina aparentemente imutável, o olhar de Jesus poderia pousar sobre ele e mudar tudo. E é exatamente aí que muitos se encontram hoje. Você talvez esteja convencido de que seu passado o torna indigno, de que sua rotina é irreversível, de que seu rótulo é mais forte que o chamado de Deus. Mas a história de Mateus prova que, quando Jesus chama, o que antes parecia destino se transforma em testemunho, o que era vergonha se torna glória, o que era prisão se transforma em propósito. Por isso, continue conosco, porque no próximo capítulo dessa história, veremos o momento exato em que a recusa silenciosa de Mateus encontrou a voz irresistível de Cristo. E entenderemos juntos que não importa o quão longe você tenha ido, Deus sempre sabe onde te encontrar, e Ele ainda chama pelo nome. Naquela manhã que parecia igual a todas as outras, o som de passos se aproximou do balcão de impostos. Mas não eram passos de alguém que vinha pagar sua dívida, nem de um soldado romano que vinha buscar sua parte. Eram passos firmes, mas cheios de paz. Passos que carregavam consigo a autoridade do céu e a misericórdia do coração de Deus. E quando aqueles olhos encontraram os de Mateus,
O mundo, de repente, pareceu parar. Jesus estava diante dele. Não havia introdução, nem sermão, nem acusação. Somente um convite que soava como ordem, mas transbordava amor. Segue-me. Duas palavras que ecoaram como um trovão no coração do cobrador de impostos. Porque naquele instante, Mateus compreendeu que aquele olhar não enxergava apenas seu passado sujo, mas também o futuro que ele poderia ter. Jesus não via apenas o traidor, ele via o cronista do reino. Aquele encontro era tudo o que Mateus não sabia que precisava. O maior mestre que já pisou na terra estava ali, não para exigir pagamento, mas para oferecer perdão. Não para cobrar uma dívida, mas para quitar todas as dívidas do seu coração. Ali, entre moedas espalhadas, contas inacabadas e registros de quem devia a Roma, nasceu uma nova história. Porque, onde muitos enxergavam apenas condenação, Jesus via potencial de transformação. Mateus levantou-se imediatamente, como se o simples ato de ficar em pé simbolizasse sua ressurreição pessoal. Ele não negociou com Jesus, não pediu tempo para pensar, não questionou o que deixaria para trás. Ele apenas se levantou, e isso mudou tudo. A mesa que antes o prendia se tornou testemunha de que ninguém está fora do alcance do chamado divino. Mas dizer sim a Jesus não é um passe livre para uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, foi nesse momento que as provações começaram a se intensificar. Logo após o chamado, Mateus enfrentou olhares de reprovação ainda mais severos. Afinal, que tipo de rabi escolhe um publicano para segui-lo? Que tipo de Messias chama para perto um traidor? Os próprios discípulos já chamados ficaram confusos e, em seus corações, talvez até indignados. As provações não vieram apenas de fora. Dentro de Mateus, o eco das vozes do passado ainda sussurrava que ele não era digno. A vergonha acumulada ao longo dos anos não desapareceu instantaneamente. A memória das trapaças, das famílias que ele ajudou a empobrecer, das amizades destruídas pelo seu trabalho, tudo isso ainda o acompanhava. Ele precisou, dia após dia, escolher crer que aquele chamado não havia sido um erro, mas uma expressão do amor incondicional de Deus. As críticas também vieram dos religiosos. Fariseus ficaram escandalizados ao ver Jesus entrando na casa de Mateus para comer com publicanos e pecadores. Para eles, aquilo era um ultraje, uma blasfêmia, uma afronta à pureza. Mas para Jesus, aquele banquete era símbolo do céu alcançando os doentes, porque não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ali, naquele jantar, o reino de Deus mostrou que preferia se assentar à mesa de quem precisava de misericórdia do que manter distância para preservar aparências. Essas provações foram essenciais. Cada crítica, cada dúvida, cada olhar torto servia para purificar a fé de Mateus, para aprofundar sua dependência daquele que o havia chamado. Porque seguir a Jesus não é apenas abandonar o passado, mas também enfrentar diariamente as vozes que tentam nos arrastar de volta para ele. Nesse processo, Mateus aprendeu que o maior mentor não é aquele que apenas ensina, mas aquele que caminha junto, que suporta as acusações ao lado do discípulo, que não desiste quando todos desistem. Jesus foi exatamente esse mentor. Ele não apenas chamava Mateus de seguidor, mas também de amigo. Ele não o lembrava dos pecados passados, mas o ensinava sobre o futuro glorioso do reino dos céus. E assim, com cada passo dado ao lado de Jesus, Mateus ia descobrindo que seu valor não estava no que possuía, nem na profissão que exercera, nem na reputação que construíra ou destruíra, mas no amor daquele que o chamara pelo nome. É isso que muitos de nós precisamos entender hoje, que as provações que enfrentamos após dizer sim a Cristo não são sinais de que erramos ao segui-lo, mas oportunidades de aprender a confiar ainda mais nele. São chances de ver sua graça operando em nossas fraquezas, de experimentar seu poder se aperfeiçoando em nossas imperfeições. Porque no encontro com Jesus, descobrimos que não somos definidos pelos nossos erros, mas redimensionados pelo seu amor. E mesmo quando as provações tentam nos fazer recuar, o mentor que caminha conosco garante que cada passo vale a pena. A jornada de Mateus ao lado de Jesus não foi apenas uma sequência de passos literais, seguindo o Mestre de cidade em cidade. Foi, sobretudo, um caminho interno de desconstrução.
um processo profundo e doloroso de morte simbólica, a morte do velho homem, da antiga identidade, dos medos que o mantinham cativo. E para alguém como Mateus, que tinha erguido muros tão altos para se proteger das rejeições e alimentado tantas justificativas para seus erros, essa morte não foi fácil. Logo nos primeiros dias, Mateus descobriu que ser discípulo de Jesus significava caminhar com outros homens tão falhos quanto ele. Pescadores de temperamento explosivo como Pedro, zelotes radicais como Simão e até um coletor de impostos rival, talvez mais tarde Judas Iscariotes, cuja ganância acabaria por trair o próprio Senhor. Nesse grupo improvável, o ego precisava morrer diariamente para que a comunhão pudesse nascer. Ele tinha de aprender a conviver, perdoar e amar como Jesus amava. As provações se intensificaram quando Jesus começou a ensinar sobre o reino de Deus, invertendo completamente as lógicas que Mateus aprendera em sua vida de negócios. Os últimos serão os primeiros. Quem quiser ser grande, seja servo. Ame seus inimigos. Cada palavra de Jesus era uma espada cortando suas convicções anteriores, e cada corte era doloroso, pois matava o orgulho, a ambição por riqueza e a segurança falsa que o dinheiro lhe dera. Não foram poucos os momentos em que Mateus se viu tentado a desistir. Quando Jesus expulsava demônios ou curava pessoas à vista de todos, havia admiração, mas também hostilidade crescente por parte dos fariseus e herodianos. Seguir o Mestre significava viver debaixo de constante ameaça. A sombra da cruz já pairava desde o início, mesmo que os discípulos ainda não entendessem plenamente o que isso significava. A morte simbólica de Mateus também incluía lidar com a vergonha do passado. Havia pessoas que, ao vê-lo entre os discípulos, não conseguiam esconder o desprezo em seus rostos. Para muitos, ele nunca deixaria de ser o publicano traidor. O estigma social continuava vivo, mas a cada milagre que assistia, a cada parábola que ouvia, a cada olhar que Jesus trocava com pessoas marginalizadas, Mateus via que a graça de Deus era mais poderosa do que qualquer rótulo. Nesse caminho, ele aprendeu a morrer para a lógica da performance. Deixar de acreditar que Deus o amaria apenas se ele fosse perfeito, entendendo que o amor de Cristo era anterior e independente de qualquer mérito. Ele também teve de morrer para a ideia de que sua vida só tinha valor se acumulasse tesouros, pois o verdadeiro tesouro estava em seguir Jesus, mesmo sem saber onde o próximo dia os levaria ou o que comeriam. Os discípulos viviam essa realidade diariamente, dormiam ao relento, enfrentavam tempestades no mar, eram recebidos com festas em algumas cidades e apedrejados em outras. Jesus os treinava na fé, mostrando na prática que o reino que ele anunciava não era de conforto, mas de entrega. Mateus, que antes controlava números e resultados, teve de aprender a depender do invisível, a viver pela confiança no Deus que provê. E essa morte simbólica alcançou seu clímax quando Jesus começou a anunciar que seria rejeitado pelos principais líderes, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aquilo foi um golpe para todos os discípulos. Como o Messias poderia morrer? O Messias não deveria reinar. Para Mateus, a notícia foi especialmente difícil, pois seu coração começava a florescer pela primeira vez. Ver aquele que o salvara anunciar sua própria morte era como ter a esperança arrancada pela raiz. Mas foi nesse momento que Mateus começou a entender que, para viver de verdade, seria preciso morrer. Morreu o Levi ganancioso. Morreu o Mateus calculista. Morreu o homem que buscava sentido em tesouros terrenos. E no lugar desse homem, estava nascendo um discípulo que encontrava propósito em servir, escrever e anunciar as boas novas. Essa é a mesma morte simbólica que cada um de nós precisa enfrentar. A morte do orgulho, da autossuficiência, das narrativas que contamos para justificar nossos pecados. Só assim podemos experimentar a vida abundante que Jesus oferece. Mateus nos ensina que, mesmo que o processo doa e pareça desconfortável, é necessário passar pelo Gólgota interior, pelo calvário das nossas vontades, para que a ressurreição de uma nova identidade aconteça. E enquanto Mateus percorria esse caminho, algo extraordinário acontecia. Ele absorvia cada palavra, cada detalhe, cada movimento de Jesus, como quem se preparava para registrar no futuro a história que mudaria o mundo. Mesmo sem perceber,
Ele já estava sendo moldado para sua missão única: escrever um evangelho que apresentaria Jesus como o Rei prometido, o Messias esperado, aquele que cumpre as profecias e transforma os corações. A jornada de Mateus ao lado de Jesus não terminou no caminho das provações. Cada lágrima, cada dúvida e cada morte simbólica abriram espaço para que, em seu coração, se estabelecesse um tesouro muito maior do que ouro ou prata: o entendimento do reino de Deus como uma realidade que transcende este mundo. Esse entendimento não foi apenas teórico. Mateus experimentou na prática a graça que redime, a misericórdia que restaura e o poder que transforma vidas, começando pela dele. Essa transformação culminou no Grande Prêmio, a oportunidade de ver com seus próprios olhos o cumprimento das promessas. Mateus esteve presente quando cegos voltaram a enxergar, quando leprosos foram purificados, quando paralíticos se levantaram. Ele escutou as palavras mais revolucionárias que o mundo já conheceu: bem-aventurados os pobres em espírito, perdoe 70 vezes 7. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Cada palavra era uma pérola para o discípulo que um dia vendera sua alma por moedas. Agora, ele trocava as riquezas terrenas pelas verdades eternas. A recompensa não estava apenas no que Mateus viu, mas no que ele se tornou. Aquele cobrador de impostos endurecido se converteu em um homem de compaixão. Ele aprendeu a olhar as pessoas não pelos rótulos que carregavam, mas pelas possibilidades que Deus via nelas. O homem que foi desprezado por Israel tornou-se instrumento para proclamar que o Messias era o rei de Israel, e não apenas de Israel, mas do mundo todo. Mateus começou a entender, pouco a pouco, que sua nova missão seria maior do que ele próprio. Enquanto outros discípulos pregavam com poder e coragem, Mateus anotava cada detalhe, cada genealogia, cada palavra que ligava o antigo ao novo, cada conexão que apontava Jesus como o cumprimento perfeito das promessas feitas a Abraão, a Davi e aos profetas. Esse zelo pelo registro não era apenas amor pela precisão. Era o fogo da missão que queimava em seu peito. Ele sabia que, ao escrever, perpetuaria para gerações futuras as palavras de vida que estavam transformando a história. Mas a maior recompensa ainda estava por vir: a ressurreição. Quando Jesus foi preso, Mateus viu o horror da injustiça e o medo tomou conta dos discípulos. Ele presenciou o Mestre ser julgado injustamente, sofrer humilhações, ser pregado numa cruz. Parecia o fim de tudo. O silêncio do sábado foi um buraco negro de desespero. Porém, no domingo, a notícia ecoou como o som de um trovão que rasga o céu: Jesus ressuscitou. Essa foi a vitória que selou toda a jornada de Mateus. Ele compreendeu que a morte não era o fim, mas o portal para a vida eterna. Todo o processo de renúncia, todo o caminho de dores, todas as lágrimas derramadas faziam sentido agora à luz da ressurreição. O Cristo vivo não apenas confirmava que ele era quem dizia ser, mas também mostrava que quem se entrega totalmente a ele não perde nada. Ao contrário, ganha tudo. Essa revelação se tornou o elixir da vida de Mateus. O antídoto contra a desesperança, a cura para o medo, a resposta para as perguntas mais profundas. A convicção de que Jesus havia vencido a morte tornou-se a força que o levaria a cumprir sua missão até o fim, mesmo que isso custasse sua própria vida. E assim Mateus retornou, mas não para a coletoria de impostos, nem para os velhos hábitos. Ele voltou para a missão que mudaria o destino da humanidade: escrever o evangelho que apresenta Jesus como o Rei prometido, aquele que cumpre as profecias, aquele que governa não com espada, mas com amor. Seu evangelho se tornou o primeiro dos 4, abrindo a porta das Escrituras do Novo Testamento e guiando incontáveis pessoas por séculos a entenderem que o carpinteiro de Nazaré era, na verdade, o Messias esperado. Esse é o elixir que Mateus oferece até hoje: a certeza de que ninguém está longe demais para ser chamado, que nenhum passado é forte o bastante para impedir o futuro que Deus planejou e que quem se dispõe a seguir Jesus, mesmo que tenha de morrer para si mesmo, descobrirá que a vida em Cristo é infinitamente melhor do que tudo que poderia sonhar. Assim como Mateus, somos convidados a retornar ao mundo não mais como quem apenas sobrevive, mas como quem carrega em si a mensagem que cura, liberta e transforma.
E se Mateus, o cobrador de impostos desprezado, se tornou mensageiro do Rei dos Reis, então qualquer um de nós, por mais improvável que pareça, pode ser parte do plano redentor de Deus. O que a história de Mateus nos ensina, afinal? Mais do que um simples convite para largar a mesa de impostos, a chamada de Jesus a Mateus revela a essência do Evangelho, o poder do arrependimento genuíno, a força do chamado divino que redefine identidades e a beleza da graça que não olha para quem fomos, mas para quem podemos ser em Cristo. Primeiramente, Mateus nos confronta com a realidade da graça escandalosa de Deus. Jesus não chamou o mais justo, o mais admirado ou o mais religioso. Ele chamou um homem odiado, que lucrava com a opressão do seu próprio povo. Isso expõe um princípio teológico poderoso. A graça não se baseia em mérito humano, mas na soberania e no amor incondicional de Deus. Essa escolha mostra que não há coração tão endurecido, não há passado tão manchado que esteja fora do alcance da misericórdia divina. Além disso, o Evangelho de Mateus revela a continuidade da história da salvação. Em cada genealogia cuidadosamente registrada, em cada profecia citada, Mateus nos lembra que Deus é um Deus de promessas e de processos. Desde Abraão até Jesus, nada fugiu do seu controle. Essa compreensão teológica nos convida a confiar. Se ele foi fiel em cada geração passada, ele será fiel conosco hoje e amanhã. O plano de Deus não é improvisado, ele é perfeito, detalhado, e cada detalhe de nossas vidas faz parte de algo muito maior do que podemos enxergar. Mateus também nos mostra que seguir a Cristo envolve abrir mão do que antes definia nossa identidade. Ele trocou a segurança financeira pela incerteza do discipulado, o poder social pela vulnerabilidade de ser discípulo de um mestre perseguido. E é exatamente nisso que encontramos a verdadeira liberdade. Não há libertação mais completa do que aquela que ocorre quando desistimos de nossas velhas amarras para nos render totalmente a Jesus. Essa transformação vai além do comportamento. Ela redefine quem somos no mais profundo do coração. Teologicamente, Mateus nos ensina sobre o reino de Deus como um reino que já chegou, mas ainda não se consumou. Suas palavras ecoam as parábolas que revelam um reino que cresce como fermento, que se expande como uma semente, que valoriza os pequenos, os pobres em espírito, os misericordiosos. O Evangelho de Mateus é o manual do discípulo que aprende a viver nessa tensão, estar no mundo sem ser do mundo, carregar o reino dentro de si enquanto espera pela plenitude do reino que virá. Outro ponto central é a autoridade de Jesus. Mateus não se limita a mostrar Jesus como um mestre sábio ou um profeta poderoso. Ele o apresenta como Rei e Senhor, com autoridade sobre a lei, sobre os demônios, sobre a natureza e, finalmente, sobre a morte. Essa compreensão teológica fortalece nossa fé. Se Cristo tem autoridade sobre todas as coisas, não há circunstância em nossas vidas que ele não possa redimir, reverter ou usar para a glória de Deus. Mas talvez a maior aplicação para o nosso coração esteja na resposta de Mateus. Imediatamente após ouvir "siga-me", ele deixou tudo e seguiu. Ele não pediu garantias, não fez cálculos, não colocou condições. Esse é o chamado para cada um de nós. Quando Jesus diz "siga-me", ele espera uma entrega total. E essa entrega não se resume a um momento, é uma jornada diária de renúncia e confiança. O verdadeiro discipulado é construído na obediência constante, mesmo quando o caminho é incerto. Mateus também desafia nossa maneira de enxergar as pessoas. Se Jesus viu um futuro apóstolo em um cobrador de impostos, quem somos nós para definir quem Deus pode ou não transformar? Essa visão nos chama a acolher, amar e anunciar as boas novas até aos que o mundo considera perdidos ou indignos. Pois, assim como Mateus, cada pessoa tem um potencial infinito quando é alcançada pela graça de Cristo. Por fim, a história de Mateus nos convida a colocar nossos dons a serviço do reino. Ele usou seu talento com a escrita para registrar a vida de Jesus, de forma que conectasse as promessas antigas à realidade do Messias presente. E você? Qual dom Deus lhe deu que pode ser colocado à disposição dele? Talvez você não tenha uma pena como Mateus, mas tenha palavras de encorajamento, braços para servir
ou recursos para investir em vidas. Quando compreendemos essa dimensão, a fé deixa de ser apenas teoria ou tradição. Ela se torna vida. E a vida em Cristo, como Mateus nos mostra, é a maior aventura que podemos escolher. Uma aventura onde nada, absolutamente nada, do que entregamos a Ele é em vão. A história de Mateus não é apenas um relato antigo, confinado às páginas amareladas da história. Seu legado vive, pulsa e nos alcança hoje como um convite permanente à transformação e à missão. O evangelho que ele escreveu continua ecoando pelos séculos, mostrando que Jesus é o Messias prometido, o Rei que veio para salvar, o Deus que se fez homem para reconciliar o céu com a terra. Esse legado começa com a forma como Mateus nos ensina a olhar para Jesus. Seu evangelho é, para muitos, a primeira porta de entrada para o Novo Testamento e, portanto, para o próprio Cristo. Ele apresenta um Salvador que não é apenas amoroso, mas também Rei, não apenas compassivo, mas também justo, não apenas próximo, mas também Senhor soberano. Essa visão equilibrada molda nossa fé, evitando que caiamos em extremos de enxergar Jesus apenas como amigo ou apenas como juiz, mas abraçando-o como aquele que é cheio de graça e verdade. O legado de Mateus também nos lembra que ninguém está excluído do plano de Deus. Se houve espaço para um cobrador de impostos na equipe mais importante que já caminhou sobre a terra, então há espaço para qualquer um de nós. Não importa o passado, as falhas ou a bagagem que carregamos. Esse evangelho nos convida a abrir as portas do nosso coração e das nossas igrejas para aqueles que o mundo rejeita, entendendo que a graça que nos alcançou quer também alcançar outros. Há ainda o legado do discipulado comprometido. Mateus não foi um seguidor casual. Ele não aceitou o chamado para ter uma vida mais confortável ou para garantir bênçãos materiais. Seu sim significou abrir mão de tudo, inclusive de uma carreira que lhe rendia segurança financeira, para seguir um mestre itinerante, sem endereço fixo, perseguido pelos poderosos de sua época. Ele nos ensina que o verdadeiro discipulado não negocia princípios nem busca conveniência. Antes, abraça a renúncia como caminho para a vida abundante. Outro ponto do legado de Mateus é a paixão pelas Escrituras. Seu evangelho é repleto de referências ao Antigo Testamento, demonstrando que ele não apenas conhecia as Escrituras, mas as amava profundamente. Isso nos desafia, em nossos dias de superficialidade e imediatismo, a cavar fundo, a estudar, a buscar entendimento, para que nossa fé seja sólida como rocha e não frágil como castelo de areia. Uma fé enraizada na palavra é capaz de resistir a qualquer tempestade. E não podemos esquecer do legado missionário. A tradição cristã conta que, após o Pentecostes, Mateus dedicou-se a levar as boas novas a outros povos, possivelmente indo até regiões como a Etiópia e a Pérsia. Seu exemplo aponta para um coração que, depois de ser transformado, não consegue mais ficar calado. Ele nos lembra que a fé cristã é por natureza expansiva, transbordante, missionária. Se recebemos a boa notícia, é para que a compartilhemos. Primeiro com quem está perto, depois até os confins da terra. Esse legado nos conecta de forma vívida com o presente. Nos dias em que vivemos, repletos de desesperança, relativismo e individualismo, a vida de Mateus nos desafia a ser pessoas que carregam esperança, que apontam para verdades eternas e que vivem com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele nos ensina a usar nossas habilidades, sejam palavras, ações ou talentos, para escrever em cada geração o testemunho vivo do Evangelho. A história de Mateus também nos chama a ver a vida como missão. Seu Evangelho não foi apenas um relato, mas um presente para cada pessoa que buscaria sentido e salvação nos séculos seguintes. O que nós temos feito com a nossa história? Será que temos vivido de forma a deixar um legado que aponte para Cristo? Será que nossas escolhas diárias, nossos relacionamentos, nosso trabalho, refletem a luz daquele que seguimos? A conexão do legado de Mateus com o nosso presente é clara. Assim como ele, somos chamados a viver de modo intencional, enxergando cada detalhe como oportunidade de glorificar a Deus. Somos desafiados a testemunhar com coragem, mesmo quando isso nos custa. A amar aqueles que ninguém quer amar, a anunciar que existe esperança
mesmo quando tudo parece perdido. E, acima de tudo, a manter a chama acesa de uma fé que não se contenta em sobreviver, mas que existe para transformar o mundo. Mateus nos mostrou que a caneta de Deus escreve com vidas comuns, que se tornam extraordinárias nas mãos dele. E nós estamos dispostos a sermos a próxima página da história que o Espírito Santo deseja contar nesta geração? Ao chegarmos ao fim desta jornada pela história de Mateus, somos confrontados com uma pergunta que não pode ser ignorada. O que estamos fazendo com o chamado que Deus nos fez? A trajetória desse homem que saiu de uma coletoria de impostos para se tornar autor de um evangelho que mudaria o curso da história, nos lembra que cada um de nós carrega um potencial de impacto eterno. E que quando Jesus nos chama, Ele não olha nosso passado para nos condenar, mas para transformá-lo em testemunho vivo da sua graça. Mateus é prova de que ninguém está tão distante que não possa ser alcançado, e ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Ele nos mostra que Jesus não veio apenas para os bons, ou para os que já tinham tudo em ordem, mas para aqueles que reconhecem sua necessidade e respondem ao chamado. Se hoje você sente que sua história é marcada por erros, fracassos ou escolhas que gostaria de apagar, saiba que há esperança. O mesmo Jesus que disse, siga-me a Mateus, diz a você, eu tenho um novo propósito para a sua vida. A grande lição que fica é que ser discípulo é mais do que receber conhecimento. É viver a transformação que ele nos oferece e compartilhar essa transformação com o mundo. Mateus não apenas mudou de profissão, mas mudou de missão. Ele deixou de ser alguém que tomava das pessoas para ser alguém que dava a elas a maior riqueza, a revelação de que o Rei havia chegado. Isso nos inspira a reavaliar nossas prioridades, nossas ambições e a maneira como usamos nossas palavras e ações. Hoje, em um mundo que valoriza tanto a aparência e o sucesso superficial, a história de Mateus nos chama a buscar a essência, a perceber que o que realmente importa é estar no centro da vontade de Deus. Não importa se você tem milhões de seguidores ou apenas uma pequena roda de amigos. Importa que, como Mateus, você esteja disposto a se levantar e seguir Jesus, custe o que custar. Essa história também nos desafia a ver o outro com os olhos de Cristo. Quantas vezes olhamos para pessoas como Mateus foi visto, como indignas e irrecuperáveis, além da esperança? E quantas vezes nos esquecemos de que a graça que nos alcançou quer também alcançar quem está à margem? O Evangelho de Mateus nos lembra que o reino de Deus é para todos, inclusive e especialmente para aqueles que o mundo insiste em descartar. Por isso, eu te convido, permita que essa mensagem transforme não apenas o que você sabe sobre Mateus, mas o que você vive a partir de agora. Seja você a próxima página escrita pela mão de Deus na história da redenção. Que as pessoas ao seu redor vejam, em suas atitudes e palavras, a prova de que Jesus ainda chama pecadores para segui-lo e transformá-los em portadores do Evangelho. E se essa história falou ao seu coração, se você sentiu o Espírito Santo tocar em áreas da sua vida que precisam ser entregues, não deixe para depois. Ore agora mesmo. Peça a Jesus que te ajude a viver como Mateus, com coragem para abandonar o que prende, com ousadia para seguir, com amor para anunciar. Eu também quero te convidar a se juntar a nós nesta missão de espalhar as histórias que revelam o coração de Deus. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa saber que Jesus chama a todos, até os que o mundo não valoriza. E por favor, conte nos comentários o que você aprendeu com a história de Mateus. Como essa mensagem falou com você? Sua experiência pode inspirar outros e fortalecer nossa comunidade de fé. Que a paz do Senhor Jesus encha seu coração e que você viva cada dia como um discípulo que não apenas caminha com o Mestre, mas também o faz conhecido com paixão e fidelidade. Porque assim como Mateus, você foi chamado para escrever com a sua vida um capítulo precioso na história do Reino de Deus.